Salve, salve, minha comunidade! Muito prazer, eu sou a Adriele Franklin, sou poeta, sou atriz, sou slammer e a sua apresentadora favorita. Fala comigo, família! Eu sou o Lucas, sou músico, compositor, já fui MC de batalha, mas hoje aqui no Favela Hip Hop estarei trazendo as curiosidades do movimento que mais cresce no Brasil. Então bora começar nosso programa Favela Hip Hop! O hip hop nasceu na década de 70, lá em Nova York, porém o contexto social da época era de muita criminalidade e violência. E o único lugar onde jovens encontravam lazer era nas ruas. Através da dança, da música, da poesia, do grafite, da pintura, eles encontraram uma forma de manifestar a sua cultura e suas emoções. E um dos movimentos que mais cresce hoje aqui no Brasil são as batalhas de rima. É isso mesmo, Luca. E por falar em batalha de rima, pelo mundo se espalhou, pode pá que aqui chegou no Favela Hip Hop e até um quadro ganhou. Bate e volta com o MC, eu até tiro o meu chapéu. Nosso convidado de hoje é nosso mano, Kael. Seja muito bem-vindo, Kael. Muito obrigado pelo convite. Satisfação, família. Eu sou o Kael, tenho 17 anos, comecei lá na 5ª Região e tá ligado. Estamos ligados. E é isso, Kael. Seja muito bem-vindo ao nosso quadro Bate e Volta, onde a gente entrevista aqui as pessoas, os MCs, né, que fazem parte da nossa cena capixaba. E o nome Bate e Volta também, como você sabe, é uma das modalidades e dinâmicas que acontecem nas batalhas de rima, né? Mas aqui, você acha que seria diferente? Sim. É claro que não seria diferente. A gente já vai começar logo com uma dinâmica com você, onde eu faço perguntas e você me responde em cima do beat e com muito freestyle. Tá preparado? Fechado. Fechado, então. Kael, quando que você começou a rimar? Aos 10 anos de idade eu lembro bem que eu tava lá, que eu até ganhei do meu primeiro oponente e o sonho se tornou real dali pra frente. Kael, quem é a sua maior inspiração? Daqui do estado é o Peter do Busão, eu olho para ele e me encho de emoção, por isso que tá com ele é a maior satisfação. Kael, me diz então qual é seu maior sonho? Dar orgulho para minha mãe eu proponho, dar a casa própria pra ela viver bem, né, sobre bens materiais, mas sim com aquilo que tem. Kael, qual é a sensação de batalhar? Uma sensação que eu nem consigo expressar, algo que em palavras eu nem consigo botar, eu só sei que eu começo a rimar e as palavras não vão falhar. Caraca, é isso aí, aplausos pro nosso mano Kael. Aí falhou logo na hora que eu falei que não ia falhar, né? Na hora e acontece, né? Mas assim, você é o mano do Free, é o mano, é o MC, mano. Que isso, é um prazer de novo enorme te ter por aqui. E a gente já vai começar falando disso, você já deu uma palhinha pra gente. Pô, vamos lá. Você falou aí, quando que você começou nesse mundo das batalhas de rima? Então, a minha primeira batalha foi com 10 anos de idade, né, como eu falei no freestyle, mas eu tô constantemente na cena, rimando constante mesmo, tem uns 4 anos, vai fazer uns 4 anos. E o que você pode me dizer, né, dessas primeiras conquistas até agora? Desses 10 anos, nos 10 anos de idade que você começou até agora, o que mudou, assim, pra você? Então, né, pela época que eu comecei o freestyle não ser algo tão estourado, assim como é hoje, né, teve que rolar uma adaptação de cena, né, porque o estilo de rima do passado não é o mesmo de hoje em dia, e se você rimar igual você rimava no passado, hoje em dia os MCs são mais versáteis, ali tem uma métrica mais avançada, e o bagulho é doido. Tá se atualizando também. Sempre tá se atualizando. Não sabe, mas o público também precisa disso, precisa estar movimentando a cena. Mas fala pra mim, poxa, com essa sua trajetória e tudo mais, sendo um artista capixaba, qual é o seu maior desafio como artista capixaba hoje? Eu acho que o maior desafio para um artista capixaba do Espírito Santo hoje em dia mesmo é trazer os olhos pra gente, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente faz parte da região sudeste, a gente é fora do eixo, né? Porque o eixo das batalhas ali é São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem a maior população, né? Então o maior desafio pra gente mesmo é trazer os olhos pra nós. Sensacional. Então, assim, falando de ser capixaba na cena e você ter colocado esse ponto tão importante, se você pudesse definir a cena atual capixaba com uma palavra, qual que seria? Rapaz, acho que a cena capixaba atual com uma palavra, tóxica mesmo. Tóxica, né? É complicado, mas verdade.
precisam ser ditas, né? Até mesmo para melhoria, galera. Precisa dizer pra gente conseguir melhorar, né? Porque verdade. com relação às batalhas de rima, ser tóxico, acho que a gente tem muito a evoluir aí. Real. Eu queria saber qual foi o maior oponente que você já enfrentou até então. Acho que o maior oponente que eu já enfrentei foi o Big Mike, né? Campeão nacional de 2022. Lá em São Paulo mesmo, na aldeia, nós se enfrentamos 2 vezes e as 2 eu passei perrengue. Foi... Parece que ele não fica sem resposta pra nada, tá ligado? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre a sua relação com a sua carreira e seu futuro com relação às batalhas de rima, né? Porque muitos artistas acabam se desenvolvendo em outras áreas e se reconhecendo em muitas outras áreas também. Atualmente você é MC de batalha, mas você tem alguma pretensão a mais com esse mundo do hip hop, com o mundo da arte? Com certeza, né? Tipo, eu rimo, eu frequento as batalhas de MCs, participo e tudo mais porque eu amo. Ali é uma emoção única na hora, o sangue fervendo, a adrenalina, ter que pensar rápido ali, sentir a energia do povo. Eu faço porque eu amo, mas meu foco mesmo é viver da música. Eu gosto de escrever, eu gosto de passar o que eu tô sentindo pras pessoas com as minhas letras. Perfeito. E por falar em música, então, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, vou te perguntar. Qual foi a sua maior vitória? A maior vitória que você considera assim, no mundo das batalhas, não necessariamente uma batalha que você ganhou, mas a sua maior vitória com esse mundo das batalhas. Tem uma frase do Chris MC que é muito boa, que ele fala: eu sou da época que ser do rap era causado pela desaprovação dos pais. E eu sou dessa época também, né, que meus pais não aprovaram o que eu tava fazendo, né? Então acho que minha maior conquista até hoje foi ter conseguido mudar a mentalidade da minha mãe. Fazer ela olhar para o negócio e falar: pô, meu filho é bom nessa parada e tem um futuro. Acho que essa é a minha maior vitória. De fato, é uma maior vitória. E é difícil. Com certeza, é extremamente difícil. Mas falando de vitória, falando de final, vamos recapitular tudo que você passou aqui com a gente. Passou toda a sua história, sua trajetória, um pouquinho, né, da sua trajetória. E vamos lá, né? Nas batalhas de rima, quem é campeão, acontece o quê? O freestyle Sou campeão. Aqui, todos os nossos entrevistados são considerados campeões. Sua trajetória até então está sendo muito linda. Eu acompanho você e acho sensacional. E agora é seu momento de recapitular pra gente. Você tem 1 minuto pra fazer o freestyle do campeão. Fechou. Solta o som, DJ Cazife! E me deram 1 minuto pra eu rimar, pra eu falar o que vier na minha mente sem precisar preparar, já que tudo isso é tipo uma Glock pra disparar, mas minha palavra é munição que nunca vai acabar. Eu entendo que a vivência é até necessária, isso é muito bom pra quem vem da nossa área. É uma forma da favela vencer também, dar visibilidade pra quem não tem, acreditar no sonho, isso que motiva, é isso que eu tenho, uma iniciativa. Hoje eu posso dizer que eu sou um homem crescido, mas que a criança em mim ainda é viva, por isso que eu rimo com a mesma emoção. É o mesmo sentimento que sai do coração, que às vezes em palavras não consigo definir. E é isso mesmo que eu penso que eu sou MC, é viver de freestyle, é animar o baile, é ver todo mundo grita com as punchline que a gente solta e muda um detalhe. E tá jóia, então tá beleza que eu rimo em braille, até com a movimentação da mão. Eu não sei se eu tenho tempo ou se o tempo já acabou ou não, eu só vou continuar e maior satisfação, e pra todos que estão aqui é só a gratidão. Esqueça. Freestyle, rima, cada detalhe que emociona enquanto a galera grita uou com a vibe lá em cima. E sem dar falha, tá? Se deixar a batalha rola até de manhã. Mas sabe outra galera que não dá falha na batalha? É a galera do slam. Slam são as batalhas de poesia falada, onde analisa o texto e a performance dos poetas, porém com algumas regrinhas. Ganha quem tiver a maior nota. E através do grito dos poetas, conseguimos ver tamanha potência que a poesia é capaz de transmitir. Se o slam é um grito, então não poderia faltar um. E para apresentar ele, que é poeta, slammer, estudante de filosofia na UFES e artista independente capixaba, Bertin! Proletário, chá comigo, se eu tiver meus mano, não vai precisar dicionário. Transforma em cotidiano, do tipo achar legal morrer trabalhando, mano. Já parou pra pensar que tem gente que dorme sem saber o que é trabalhar? É os mesmos que dormem roncando. E nós se roncar é possível amanhã nem piar. Batou o sol piou na laje. Só que ao invés de passar pelas cortinas da minha casa, passou pelos buracos de bala da minha janela. Meu pai disse que ele nasce quadrado se for visto atrás de uma cela.
E nisso só penso, Deus, lembra deu 10 da noite na Praça Morta, uma 9mm na minha nuca, dizendo que se for pra cair, pôr pros meus manos e que caia eu. Mas se eu não chegasse em casa, apanhasse. Será que eu passasse por isso se o rap virasse José Preto? E nesses enquadros que não se enquadram, muitos meninos viram Deus. Mas imagina se esse virasse. Deus, eu amei ser tocado por ti, em dias que me senti pequeno igual Davi. Mas se aquele cuzão tocar na minha irmã, não importa o tamanho, ele vai cair. Deus, seria tão legal se meus amigos voltassem 3 dias depois da morte, já que estavam destinados a morrer antes mesmo de viver. Judas é culpado como aqueles chinós, mas eram 12 dos seus manos. Será que eles não sabiam, só não queriam te dizer? Pôncio Pilatos, Messias, Bolsonaro, lave suas mãos. Que meus pés tá preto de tanto correr na rua descalço. Corro da sua polícia, da sua ditadura, do seu genocídio. Então não me atrase. Perdoe, Senhor, mas queime-os, porque eles sabem o que fazem. A cena underground é recheada de histórias e curiosidades fascinantes. Seja na rima, na dança, na poesia, na pintura, no grafite, o hip hop desempenha um papel importante no ativismo social e na promoção da diversidade cultural. A música, por exemplo, é muito mais do que entretenimento, não é só coisa de momento. Cada nota musical que o sentimento balança representa uma poderosa ferramenta de expressão e mudança. É isso aí! Na música, a gente muda tudo. Pra mudar o nosso clima agora e pra encerrar o nosso programa do melhor jeito, a gente vai chamar ela. Ela, travesti, MC, atriz, ganhadora do Prêmio de Música Capixaba no ano de 2023. Cola pra cá, Afronta! Hoje é dia de pagamento. Hoje é dia de pagamento. Afronta, bota a grana, vem. Só entra aqui quem tem. Eu vejo no bolso, por isso não teme ninguém. Hoje é dia de pagamento e o real eu contei. De pouco a pouco esse money todo eu multiplico. Bota a grana, vem. Só entra aqui quem tem. Eu vejo no bolso, por isso não teme ninguém. Hoje é dia de pagamento e o real eu contei. De pouco a pouco esse money todo eu multipliquei. Eu multipliquei, mano, eu multipliquei. De pouco a pouco esse money todo eu multipliquei. Eu multipliquei, mano, eu multipliquei. Digitou na sua tela, pode conferir, é o meu nome mesmo que tá aí. Quero acesso ao banco, decodifico e destranco pra te desvaziar o cofre e trazer pra chefona que tudo que me expropriaram. Vai saber se minha tatatavó era milionária. E se ela fosse então, senhor, cadê a minha herança? Realmente achou que eu era igual sociotário, né, Mário? Mas se isso fosse corrida de kart, eu de princesa passo na sua frente sem empate. Confundi o game com o jogo, pessoa tipo xadrez. Se eu virar rainha, prender checkmate no fight, já passei por isso antes, sei bem as táticas. Defini meu mood sempre que encontrou mais um boy branco, vai que sem proceder. Hilário, pensou mesmo que a Mona não ia botar grana, vem. Só entra aqui quem tem, eu vejo no bolso, por isso não teme ninguém. Hoje é dia de pagamento e o real eu contei. De pouco a pouco esse money todo eu multiplico. Bota grana, vem. Só entra aqui quem tem, eu vejo no bolso, por isso não teme ninguém. Dia de pagamento e o real eu contei. De pouco a pouco esse money todo eu multipliquei. Eu multipliquei, mano, eu multipliquei. De pouco a pouco esse money todo eu multipliquei. Eu multipliquei, mano, eu multipliquei. Pego cada um da seita mão, aponta a mira do meu olho na sua direção. É que eu não tô chegando sozinha nessa. Outras bonecas tão vindo fazer parte da festa que vai ter depois que nós eliminar de uma única vez esses bofs no paredão. Dia que ficará conhecido como o pagamento das travestis dessa nação. Tome cuidado ao adentrar nesse terreno, não é como qualquer outro lugar na cidade. Cheio de mina, isso aqui é um campo minado. Pisa ciente da periculosidade. Essas garotas querem sentir o cheiro do din-din e elas querem se aproximar da boca do caixa, sacando quantias altas pelo próprio nome, buscando a fortuna perdida delas até achar. Essas garotas querem sentir o cheiro do din-din e elas querem se aproximar da boca do caixa, sacando quantias altas pelo próprio nome, buscando a fortuna perdida delas até achar, buscando a fortuna perdida delas até achar. Até achar, buscando a fortuna perdida delas até achar. Até achar. Quem vai me barra de entrar ali? Eu te perguntei que quem vai ter coragem de me impedir? Quem vai o meu tempo querer alugar? Só quero saber quem vai aparecer para me pagar. Muito obrigada, gente do Favela Hip Hop, por ter me convidado. E é isso mesmo, família. Eu sou o Luca, a gente fica por aqui. Eu te vejo no próximo Favela Hip Hop.
E chegamos ao fim do nosso programa Favela Hip Hop. Eu espero vocês na próxima semana, hein, gente? E não esquece, aqui é o seu melhor programa com a sua apresentadora favorita, Favela Hip Hop!